A paz, meus irmãos, tudo bem? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Hoje mais um vídeo para o nosso canal Trombeta de Deus e espero que os irmãos estejam bem. Nós vamos começar agora uma série sobre o arrebatamento e eu espero que essa série edifique a vida de vocês, né? Nós vamos entender através da palavra de Deus como será o arrebatamento, que ponto ele será, se antes ou depois, né, da grande tribulação. E nós vamos entender isso lendo os textos, né? O motivo desse vídeo é para ver se eu consigo, através da palavra de Deus, orientar os irmãos. E aqui a intenção não é fazer vocês mudarem de opinião porque eu falei, nada disso. Eu quero que vocês sentem aí, estudem, vejam os textos que nós vamos estudar nessa série, leia, pensa se faz sentido, se tem coerência. Veja se você pensa diferente do que eu vou falar. Se você pensa estar tendo coerência, nós vamos entender todos esses pontos assim do arrebatamento. Eu vou tentar abranger o máximo possível. Não vou ler todos os textos, são muitos textos, mas a gente vai ler uns textos para a gente entender os principais. E eu quero que você estude para você chegar numa conclusão aí através do Espírito Santo, se o que eu vou te falar tem coerência, para que você possa ir pela palavra de Deus e ver o que ela está falando, tá? Eu assim, irmãos, eu sou pós-tribulacionista, né? Eu creio que Jesus vai voltar é, após a tribulação. Isso é só um nome também, pós-tribulacionista. Eu não me apego muito a isso, não. Mas Jesus vai vir no final da grande tribulação, ao meu ponto de vista, através da palavra de Deus. E, e isso está diante assim, dos nossos olhos na palavra. Você consegue compreender isso. E eu quero que os irmãos vejam, para que você também veja se você consegue enxergar isso. O Espírito de Deus te revela isso, para que você possa ver da forma correta, né? Eu penso assim, eu queria que fosse antes, fosse olhar a minha vontade, seria muito melhor Jesus voltar assim que fosse começar a tribulação, ele vem e nos tira daqui, porque aí seria tudo muito mais fácil, né? Não passaríamos pelas provações que Deus vai demonstra pela sua palavra que vai ter com o seu povo, mas não é assim que a Bíblia mostra, né? Ela mostra que nós vamos passar. E aí estarmos preparados é muito melhor. Esse assunto não tem a ver com a sua salvação tem a ver com você crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados e você ter uma vida de santidade com Deus. Sem santidade ninguém vê a Deus. Então, se você tem uma vida assim, você é salvo. Você você não vai perder a sua salvação porque você crê que Jesus volta antes ou depois da tribulação. Mas isso pode estar ligado sim com o seu galardão, com que as recompensas que você vai ganhar com Cristo, quando você for rei sacerdote com Ele, a hierarquia que você vai estar no reino de Deus, tudo isso, todas as posições, galardão, tudo isso está ligado com as coisas que você entende da palavra de Deus, porque quanto mais profundo você entra na palavra de Deus, mais revelação você tem, mais Deus fala com você, e a intenção é essa. Então senta, leia os textos. É um vídeo aqui, então você pode repetir várias vezes, pode anotar para você aí ter a compreensão correta, tá bom? Vamos ler o primeiro texto, que é Mateus capítulo 29, versículo 31, para a gente começar a entender essa questão. Aqui Jesus, ele está falando sobre o momento da sua volta. Então vamos entender lá, Mateus 24, versículo 29 ao 31. Então, irmãos, está aqui, ó, vamos lá, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande rancor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. O que você tem que apontar aqui? Você vê que Jesus fala que ele vai voltar logo após a tribulação daqueles dias. Se você voltar lá no início do capítulo 24, você está vendo que Jesus começa a falar do princípio das dores, aí depois ele começa vindo falar já da tribulação, e aí ele discorre ali tudo que vai acontecer, né? Ele vai falando, e aí depois ele fala, logo em seguida a tribulação daqueles dias, que ele estava falando aí antes,
o sol, ó, o sinal da vinda de Jesus. Esses sinais, irmãos, ele acontece um pouco antes de Jesus voltar. Acontece os sinais de Jesus volta. Então, ó, quais sinais? O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Esses são sinais. Então, o que nós vamos entender? Aqui, nesse texto que nós lemos aqui de Mateus 24, já não tem como você entender de outra forma. Jesus fala claramente, em seguida, logo após a tribulação daqueles dias. Então, é depois. Aí acontecem os sinais e aparecerá no céu, visivelmente para todo mundo ver. Todos os povos da terra vão lamentar e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então, vamos começar a entender por onde? Pelos sinais. Então, pelos sinais, nós vamos entender como Jesus vai voltar, né? Qual é a sequência, como vai ser o processo do arrebatamento. Vamos olhar então primeiro lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, mostra, Paulo está falando e mostrando ali uma sequência do arrebatamento. Vamos dar uma olhada lá então. Aqui, ó, vamos lá, 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Presta atenção no mistério que ele está contando. Então você tem que entender o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Qual trombeta? Última. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por que isso tem que acontecer? Porque o corpo corruptível, ele está falando, ó, é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, o que Paulo está falando aqui? O mistério que ele está falando é esse, é o mistério do arrebatamento, né? O mistério de Cristo, que é o quê? Que nem todos vamos dormir. Nós aqui que ele está falando, nem todos, esse aqui é o corpo de Cristo. Paulo, ele está falando do corpo, não é dele somente do pessoal que ele está falando ali naquele momento, da igreja que ele está falando naquele momento, que é a igreja de Coríntios. Mas ele está falando de todo o corpo, porque Paulo sempre considera assim, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, nem todos nós, né, do corpo de Cristo vamos morrer, mas todos seremos transformados. É isso que ele está falando. Como? Num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Olha só, última trombeta. Você tem que apontar para essa última trombeta. A trombeta soará, aí o que acontece? Então, a sequência, a trombeta soa, a última, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e depois nós seremos transformados. Olha só que interessante. Então, você tem essa sequência. Jesus, ele aparece no céu mediante ao toque da última trombeta. E aí nós temos os mortos transformados e depois nós, os que ficarmos vivos, né, nesse momento aqui do arrebatamento, nós teremos também o corpo transformado para encontrar com Cristo nos ares. O processo ali de fato do arrebatamento, ele finaliza. Você já está com Cristo. E ali você vai, né, para o julgamento da igreja, né, que é onde Cristo vai separar entre ovelhas e ovelhas e dar a cada um segundo as suas obras. Então, você vê que Paulo já dá aqui em 1 Coríntios essa sequência. Vamos olhar o que ele está falando em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao versículo 17. Que ele está reafirmando, ele está ali dando mais detalhes, né, falando novamente dessa questão da sequência do arrebatamento. Ó, irmãos, tá aqui. Vamos lá, olha só. 1 Tessalonicenses 4,15. Olha só o que fala. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos ainda na vida do Senhor, nós quem da igreja, nós os que ficarmos vivos ainda na vinda do Senhor, até a vinda do Senhor, né? De modo algum precederemos os que dormem. Por quê? Lembra que ele tinha falado em 1 Coríntios que ele já tinha dado uma ordem. Por que nós não vamos preceder os que dormem? Porquanto o Senhor mesmo, dado a palavra da sua ordem e ouvida a voz do arcanjo, que é a trombeta, ó, e ressoada a trombeta de Deus. Qual trombeta? A última, ele falou lá em 1 Coríntios. Descerá dos céus, como todo olho vendo, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos,
os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aí todo mundo sobe junto, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha só que interessante. Então, é a mesma sequência. Ele fala que, ó, de modo nenhum nós vamos anteceder os que estão mortos, porque eles vão ressuscitar primeiro com o corpo transformado. Você junta esses dois textos, esse de 1 Coríntios. Aí depois nós seremos também transformados e subiremos juntos para encontrar o Senhor nos ares. Isso tudo após o quê? Ao ressoar da trombeta que ele está falando, né? Mas de qual trombeta? Da última que ele já tinha falado lá em 1 Coríntios. Então você entende, irmãos, isso? Você entende que a sequência para Paulo aqui e para nós que a Bíblia está dando do arrebatamento, ela é clara, né? Tem essa questão da última trombeta. Lá em Mateus 24 você já tem os sinais que antecedem um pouquinho a volta de Jesus, e aí Jesus vem. Então você começa a juntar e montar o cenário de como será a vinda do Senhor, né? E nesse cenário você vê claramente o que está acontecendo. Não tem uma tela mal pintada, né? Deus deixou claro, é só a gente ler os textos que a gente consegue entender. Então vamos lá. Vamos então agora para uma questão. Jesus falou que tinha, né, os sinais, né, da questão do firmamento, do sol, da lua perdendo a luz, as estrelas caindo. Paulo está falando que é na última trombeta, então vamos começar a olhar. Olha só, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 ao 17, aqui está abrindo o sexto selo. E aí, olha só o que fala. É muito interessante. Está falando que é o momento do arrebatamento nesse ponto. Vocês vão ver que coisa maravilhosa e vai casar com esses textos que nós estamos falando aqui anteriormente. Olha só, irmãos, vamos lá, ó. Versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Vai prestando atenção, tem um terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Você vê que Jesus, eu não li ali em Mateus 24, depois daquele texto que a gente lê, Jesus fala a parábola da figueira. Então presta atenção. E o céu recolhe-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos, porque todos estão vendo o Senhor Jesus voltando. E disseram aos montes e rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque o quê? Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Olha só que interessante. Você vê todos os sinais aqui, você vê que Jesus está voltando. Por quê? Você vê que o céu se enrola como pergaminho, você vê que a lua perde a sua luz, você vê que o sol se escurece. Então, esses são sinais da volta de Jesus. Aí depois vai e fala que todo mundo está vendo Jesus voltar, todos os reis da terra, as pessoas se escondem. Aqueles que são do anticristo, né? Eles se escondem porque com medo da face do Senhor, porque eles sabem que aquele momento chegou o momento da ira de Cristo, né? Que é aquela batalha do Armagedon, que ele vai destruir todos eles com a espada de sua boca, né? Jesus, ele vai dar aquele banquete para as aves que ele fala, né? Porque ele vai destruir todos esses e ainda vai lançar a besta e o falso profeta no inferno, né, no lago de fogo. Então olha só, então aqui você já tem o cenário aberto, condizendo certinho com Mateus 24, ok? Então, irmãos, nós pegamos o cenário aqui que Apocalipse 6 fala dessa questão aí no sexto selo, dos sinais que Jesus está falando, e já bate aqui, você vê a ligação, né, em Apocalipse 6. Pedro também fala isso. Ele fala lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10 e 13. Olha só. Aqui, irmãos, o versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus,
por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Olha só que interessante, ele também fala desse momento dos sinais, né, que vão preceder a vida do Senhor, que os elementos vão se abrasar, né, vão se queimar, o sol vai apagar. Ele fala praticamente a mesma coisa que está falando. Jesus falou ali em Mateus 24 e está escrito também em Apocalipse 6, no sexto selo. Então você vê esse mesmo cenário aqui em Pedro. Interessante, certo, irmãos? Então você tem esse contexto todo. Olha só, Isaías 34, versículo 3, também está falando desse momento da volta de Jesus. Vamos dar uma olhada em Isaías 34, versículo 3. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e o seu sangue deles se inundarão. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Olha só, viu aqui os sinais? Quando será? Os mortos, os seus cadáveres vão subir o mau cheiro, porque Jesus, ele ali no momento da Magedon, ele vai destruir aqueles que são marcados pela besta. Mas que acontece? Precisa de acontecer para que isso que Isaías está falando aconteça. Todos o exército do céu vão se envolver. Olha só os sinais, o céu vai se enrolar, como diz lá em Apocalipse 6, como um pergaminho, e todo o exército do céu cairá, como a folha da vide e a folha da figueira. Então você vê que Isaías também, já lá antes, né, profetizando, ele já fala desses sinais da volta do Senhor Jesus. Então você vê que todo o contexto da palavra está sendo uniforme, né? Ele está batendo com essa questão dos sinais. E Paulo fala que é na última trombeta, não fala? Então vamos ver agora um outro ângulo do arrebatamento da igreja, em Apocalipse 11, versículo 15 ao 19. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Olha só, e o sétimo anjo, qual é o sétimo anjo é o que? É a sétima trombeta, é a última trombeta aqui, ó. Tocou a trombeta. Aí o que aconteceu? Aos sinais, e houve grande voz no céu dizendo: o mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Então grita lá no céu isso aí. E depois vai falando, ó, e os 24 anciões, e os que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus prostaram-se o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, olha só o que eles falam: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Olha só, por que as nações se enfureceram? Se juntaram para lutar contra Deus. E o tempo determinado de serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos e aos profetas e aos santos, que temem o teu nome, tanto pequeno quanto os grandes, para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus. Por que abre o santuário? Porque Cristo está dentro do santuário, né? Aí, ó, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpago aos sinais, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Entendeu? Então abre-se o santuário no céu e Jesus sai dele para arrebatar a sua igreja. Então você vê, começa falando que é no toque da última trombeta. Isso tudo acontece no toque da última trombeta. Toca a trombeta, Jesus sai do santuário, os anciões adoram ao Senhor lá no céu, e Jesus toma posse do reino, arrebatando a sua igreja e instaura o seu reino milenário aqui na terra. E nós vamos reinar com ele aqui, né? Tomando posse aí dos reinos, reinando com Cristo e mostrando e santificando o nome do Senhor durante o milênio. Então, olha só que interessante, irmãos. É na última trombeta, você vê que a sequência bate certinho, bate muito certo. E olha só, o mistério de Deus, ele é revelado em Apocalipse 10, 5, 7. Olha só, que Paulo, lembra que Paulo fala o mistério? Vamos entender. Apocalipse capítulo 10, versículos 5 ao 7. Versículo 5, ó. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe,
já não haverá demora. Olha só, mas nos dias da voz do sétimo anjo, da última trombeta, qual é a voz dele? A trombeta, né? Quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, né? Então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Olha só, o que que ele faz? Ele fala aqui, ó, o anjo que representa Cristo aqui já está falando claramente qual é o mistério de Deus, que na voz, ou seja, no toque da última trombeta, ele vai cumprir o mistério, aquele mistério que Paulo está falando, né? Que a palavra de Deus revela para nós qual é, que é concernente ao arrebatamento, né? Vai se cumprir nesse período da sétima trombeta. Então você vê, irmãos, que tudo bate, tudo fecha os pontos, né? Quando você lê os textos da forma correta, sem tirar eles do contexto, né? Sem tentar forçar uma interpretação, aqui está tudo muito claro. Então, numa sequência aqui, irmãos, você consegue compreender certinho o que Deus está falando concernente ao arrebatamento, né? Em Mateus 24, Jesus fala que logo após a tribulação daqueles dias, e ele, quando você lê para trás, ele está falando desse contexto da grande tribulação. Então, ou seja, passou a tribulação, tem o toque da trombeta, né? A última trombeta, como diz o apóstolo Paulo, que nós vimos aqui. E aí toca a última trombeta, os mortos ressuscitam primeiro, depois nós, os que estamos vivos também seremos arrebatados junto com os mortos que ressuscitaram, e teremos o corpo transformado e encontraremos com Cristo nos ares. Essa é a sequência. E você vê que nesse meio tempo ainda, entre a transformação dos corpos, né, a ressurreição dos mortos, que vão ser reis sacerdotes junto com Cristo, e o arrebatamento, todo o povo, toda a terra, todas as nações verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder e grande glória, e se lamentarão, a Bíblia fala, porque sabe que ali eles estão marcados da besta, aquelas pessoas, e elas vão ser destruídas, porque elas se juntaram ali para lutar contra Cristo. A Bíblia fala que Cristo e a igreja que já vai estar com ele nos ares ali, com o corpo transformado, vai vencer, né, aqueles marcados da besta, e eles vão ser lançados ali no lago de fogo. Então você vê que é clara essa questão da vida do Senhor Jesus. Pense sobre isso, leia os textos aí novamente, peça para o Senhor te revelar, porque eu não vejo outra forma de interpretar esses textos. Você vê claramente que Jesus vem no final da grande tribulação, no final dos 7 anos, ao ressoar da última trombeta. Não vai ter outra trombeta depois. Que toca a última trombeta, Jesus vem, e aí sim nós entramos na última festa, que é a festa dos tabernáculos, que é a boda, né, da igreja com Cristo, e Jesus instaura o reino dele milenar. Então você vê essa sequência muito clara, tá bom, irmãos? Espero que esse estudo ajude você a começar a compreender melhor esses assuntos concernentes ao arrebatamento. Nós vamos continuar no próximo vídeo falando sobre isso. Vai ser uma sériezinha que eu vou fazer. Então, conforme eu for pondo, eu vou marcando em primeiro, segundo, terceiro, eu vou fazer uma playlist para vocês acompanharem. Mas, como eu disse no início do vídeo, o intuito aqui é que vocês pensem, reflitam, peçam ao Senhor para revelar para vocês, para que vocês possam ter o entendimento correto da palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, e se esse canal está te abençoando, se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo para outros irmãos também ser abençoado e o canal também crescer, tá bom? Curta o vídeo aí, pode comentar suas dúvidas, suas perguntas, eu vou tentar da melhor forma possível responder, tá bom? Pode ficar à vontade aí no canal, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês e fiquem com Deus.